Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula a gente vai aprender sobre uma propriedade aqui do application muito interessante, tá? Então a gente pode inserir um novo módulo aqui. Neste módulo a gente pode escrever aula, a gente pode escrever file dialog, tá? E essa é uma propriedade que a gente vai usar, tá? Essa propriedade ela nos permite abrir uma janela para a gente selecionar arquivos do nosso computador, tá? E olha só que interessante que é essa propriedade, pois com ela a gente pode fazer várias coisas. Ah, mas a gente já usou uma coisa parecida. Sim, a gente usou esse método aqui chamado getSaveAsFileName, né? Onde a gente selecionou aqui onde a gente queria salvar e a gente abriu aqui um único file, um único arquivo, né? Agora, com esta propriedade file dialog, a gente consegue abrir vários arquivos de uma vez, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Então vamos lá, pessoal. Então a gente vai criar um sub aqui, né? A gente pode colocar use file, né? Dialog, tá? Use de usando, né? Então a gente vai fazer o seguinte aqui, tá? Primeira coisa, a gente tem que setar aqui uma variável, né? Vamos setar uma variável chamada set files, né? No plural, recebe application, né? Application. Aí eu posto aqui o file dialog. E aqui no file dialog eu tenho alguns tipos de parâmetros, tá? Esses parâmetros eles vão interferir no tipo de janela que ele vai abrir para mim. Vamos ver isso daqui, tá? Então vou executar aqui. Ah, eu tenho que passar aqui o seguinte, tá? Eu tenho que pegar este objeto e alterar com width, igual a gente aprendeu, né? And width. A gente aprendeu que o width a gente altera as propriedades de um método. E esse método, como padrão, ele vem com a janela oculta. E a gente precisa ativar essa janela. Então a gente pode fazer assim, ó, .show, né? Que ele vai abrir a janela. E a gente também tem que alterar uma propriedade chamada alon multi select, tá? O que isso vai fazer? Aqui a gente tem que colocar true. Isso aqui vai permitir que a gente selecione vários arquivos, tá? E olha que interessante, pessoal. Então, eu vou poder aqui selecionar ó, este arquivo e lá, deu tudo certo. Olha só, o tipo de janela que eu selecionei aqui, percebe que ó, procurar, abrir, né? Ele me dá esse tipo de opção. Se eu mudar esse tipo de janela para, por exemplo, Open File, que no caso é para abrir uma pasta, olha só o tipo de propriedades que ele vai me dar. Olha lá, ele já mudou aqui para OK, procurar, e agora ele não me apresenta arquivo mais, ele me apresenta apenas, né, as pastas, tá? E aqui também eu posso colocar outro, que no caso é este Open aqui. Ele é muito parecido com o primeiro, mas olha o que ele faz, tá? Ele muda algumas coisas. Aqui, em vez de procurar, ele vai estar abrir arquivo, e aqui vai estar abrir arquivo. Lá no anterior estava procurar aqui em cima. E a gente tem o Save, né? Que ele vai alterar o botão para a gente para salvar. Olha lá, Save, tá? Lembra, pessoal, que aqui é um bom exemplo do it, que aqui a gente está alterando várias propriedades, né? Do objeto files, né? Porque aqui, ó, este método aqui, ele retorna para a gente um objeto, né? Então, por isso que eu setei aqui este files como um objeto, porque o retorno disso daqui é um objeto, né? Se é uma janela, essa janela que ele retorna é um objeto. E aqui eu estou definindo as propriedades desse objeto, alterando de uma vez só. Então eu estou aqui fazendo ele ser exibido e aqui alterando para ele selecionar múltiplos arquivos. Eu poderia fazer isso daqui de outra forma. Eu poderia fazer isso daqui assim, ó. Eu vou comentar, tá? Eu vou comentar isso daqui para a gente ter como opção. E eu poderia simplesmente fazer isso daqui, sem um bloco with. Eu poderia .show, né? Chamando esta propriedade. E eu poderia alterar outra propriedade, né? Que é o alon. Opa, deixa eu copiar aqui em cima, né? Que vai receber true. Poderia fazer desse jeito. E vai funcionar do mesmo jeito, olha só. Então, deixa eu só alterar aqui. A gente vai usar, na verdade, a gente vai usar
este daqui, tá, pessoal? O open, MSO, file dialog e open, tá? Então, vamos executar novamente. E eu vou vir aqui, por exemplo, deixa eu ver um local aqui, documentos aqui. Eu tenho esses arquivos, eu posso selecionar 4 arquivos de uma vez e clicar em abrir, tá? Ele vai executar normalmente aqui. Tá, pessoal? E o que acontece aqui? A partir do momento que eu selecionei os arquivos aqui, este objeto ele carrega um método chamado, né, selected, né, itens, e eu posso passar qual é o item, né? Então aqui, por exemplo, aqui eu quero o item 1, né? Vou dar um msg box file selected item 1. Este file aqui, ele acaba se tornando um objeto, e dentro desse objeto, por eu selecionar vários arquivos, ele acaba me retornando também no selected itens aqui. Esse método selected itens, ele faz eu pegar todos os valores que foram selecionados, mas este método me retorna esses valores selecionados em array. Opa, a gente já ouviu sobre array. Se retorna em array, a gente pode usar o que para mostrar todos os valores? O for each. Mas aqui eu estou apresentando apenas o valor do índice 1. Então, olha só o que vai acontecer. Então, eu vou selecionar aqui, ó, 2 arquivos, tá? E eu quero que ele apresente para mim o arquivo 1. Ah lá, só o arquivo 1. Beleza? Então, mas eu quero apresentar todos os arquivos. Então, a gente usa for each, né? Já que o files, ele me retorna um objeto. E se eu usar o método chamado selected itens, ele transforma, né, estes objetos que eu estou selecionando em array, eu posso fazer isso daqui. Na verdade, eu fiz o for each errado aqui, né? Eu posso fazer file in aqui. Agora sim. Então aqui eu tenho o seguinte, eu criei uma variável que vai passar pelos meus arrays, né? Pois o método selected itens, ele me retorna um array desse objeto. Agora, já que aqui será armazenado cada valor que contém aqui, eu posso dar o seguinte, msg box file. Então agora ele vai passar por todos os arquivos. Vamos ver isso acontecer? Na verdade, a gente precisa usar um nest, né, do for. Então vamos lá. Então eu vou selecionar aqui, pessoal, vários arquivos, 4 no caso, e eu vou fazer ele apresentar lá. Apresentou o primeiro, apresentou o segundo, apresentou o terceiro, apresentou o quarto. Então ele apresentou todos os arquivos para mim. Vamos supor que eu quero excluir esses arquivos. Então eu posso passar aqui um kill, ó, kill file. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai excluir todos esses arquivos que eu selecionar. Se eu selecionar, deixa eu ver aqui, ó, o 10, 9 e 8, tá? Selecionar esses 3 arquivos, ele vai... Opa! Olha lá, ó. Já até excluiu, ó, 7, 6, 5, nem tenho mais os outros. Vou selecionar essas daqui e vou pedir para ele excluir aqui. Olha lá, vamos pedir para abrir novamente para a gente ver. Olha lá, ele já até excluiu, ó. Só tem agora o 4, 3, 2. Então, essa é uma forma bem interessante de você poder estar selecionando múltiplos arquivos, né? O que você pode fazer aqui também, ó, só para dar exemplo. Opa, deixa eu arrumar aqui. O que você pode fazer aqui também é, por exemplo, criar um contador, né? Por exemplo, se eu quiser escrever esses arquivos aqui, eu posso também. Eu posso fazer o seguinte, ó, vamos fazer isso junto aqui. Aqui eu matei eles, né, os arquivos, mas eu quero listar os arquivos que eu selecionei lá. Então eu vou deletar aqui para deixar em branco. O que eu preciso fazer? Ter um contador. Então, por exemplo, i é igual a... Aqui no caso, i igual a 1, né? Então aqui eu posso pegar aqui cells, né? Opa, cells. Aí eu passo a linha, né? Então, no caso, vai ser meu próprio i. E aqui a coluna, né? E isso daqui vai receber o valor que está sendo passado no file aqui, tá?
E o que que acontece? O i precisa incrementar. Então, i recebe 1 mais i. E pronto, eu já tenho aqui eu listando tudo que eu vou selecionar. Vamos ver? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, esses arquivos, ele vai listar para mim os diretórios dele. Olha lá, ó, listou aqui para mim. Muito legal, né? Então, pessoal, isso aqui é um exemplo do uso, né? E tem várias outras coisas que a gente pode fazer. A gente vai estar estudando isso mais à frente. Mas é isso. Aqui, pessoal, tá? É como eu estou usando pequenos exemplos, eu não estou definindo o tipo de variável, mas como eu disse, a gente tem que definir aqui, por exemplo, neste caso, o DIN file as object, e aqui a gente tem que ter o DIN i, que é o nosso contador, as integer, né? E a gente tem que fazer dessa forma aqui, a gente tem que definir os tipos de variáveis, porque assim fica melhor, o código fica muito mais bem escrito. Então é isso, pessoal, até a próxima aula.